Saudações, meus nobres alunos, queridos internautas de todo o Brasil. Eu aqui mais uma vez com você na telinha, o professor Jussier Lacerda, das disciplinas de Sociologia e Filosofia. Nessa nossa mais nova videoaula de hoje, trataremos das seguintes temáticas. Lembrem-se, aula de Sociologia, trabalharemos os estados nacionais do século XX e o neoliberalismo, ok? Para tratarmos dessas temáticas, nós temos que sabermos quais são esses estados nacionais. Vejamos, são dois, o Estado soviético e o Estado fascista. Quando eu falo de Estado soviético, eu rememoro a Revolução de 1917 na Rússia, a chamada Revolução Russa ou Revolução Bolchevique. Aquele país da Europa nunca mais será o mesmo. A Rússia mudará o curso da história. Uma coisa você que está aí do outro lado, tem que se atentar. A inspiração teórica desse modelo é dele, Karl Marx. Se nós falamos de socialismo comunista, nós temos que lembrar de Karl Marx, o maior pensador do socialismo comunismo da história da humanidade. Essa revolução soviética, essa revolução comunista ocorrida na Europa no início do século XX, trará um novo modelo de Estado. E ao mesmo tempo que eu introduzo essa temática, eu trago para você eles, os fascistas do nazismo e do fascismo. Eu trago Hitler e Mussolini, os estados totalitários nazifascistas. Então aí, meu nobre internauta, você já tem em mãos os pontos essenciais a trabalharmos aqui. Se falamos de uma estrutura de Estado, nós temos que passar por alguns nortes em especial. Nós temos que falar aqui da sociedade, da economia e da política. São esses três pontos essenciais para darmos o norte aqui no nosso entendimento sobre os dois modelos em questão, certo? O fascismo e o comunismo soviético, beleza? Para falarmos do primeiro momento, para falarmos do comunismo, nós temos que lembrar a ideia de um único partido no poder. O unipartidarismo, isso mesmo. Só existe um partido, o Partido Comunista Soviético. Todas as pessoas que quiserem construir uma política, ela tem que adentrar nesse partido e viver a ideologia de tal partido. Ok? Vamos para outra característica. Nós temos que entender que outro ponto importante desse Estado soviético é a ideia de uma nação forte, unida, militarizada. Olha aí, importante demais isso, muito importante. Eles pregam a militarização dessa sociedade. É uma sociedade que busca a ideia de igualdade. Vejam só, uma sociedade com ideias de igualdade, onde não tem propriedade privada. O que existe é estatal. A estatização da economia. A estatização da economia nos dá um norte importante
para entendermos a construção desse projeto soviético. Um norte bacana para que você entenda que esse Estado que torna todos iguais é o detentor do poder. Todavia, nós temos que entender que essa classe do poder já é uma classe superior à classe trabalhadora, que a essência desse comunismo é essa classe trabalhadora. Aí você já vê uma contradição. Aí você já entende que há um erro. Simplesmente um erro. E aí, Jussier? Como é que funciona? Se existem trabalhadores de um lado, se existem políticos com cargos poderosos do outro. Então, trabalhadores e políticos. Não existe essa igualdade defendida? É óbvio que não. Então, vejam só. Se nós entendemos que existe um partido único, que esse Estado detém o poder político e social, nós temos que compreender que aproxima-se esse projeto de uma ditadura. De uma ditadura. Só existe um partido, meu nobre. Não existe uma pluralidade partidária. Não existe. Isso aí foge da democracia. Nós temos que entender que esse modelo gestado na União Soviética contradiz Karl Marx totalmente. Karl Marx foi jogado no lixo. Karl Marx é escarrado pelos soviéticos. Falam de revolução marxista, todavia, isso é um projeto inteiramente ditatorial. É uma ditadura do comunismo, o que ocorre na União Soviética. Então você tem aí algumas características importantes para entender esse modelo de Estado nacional do século XX, o chamado Estado soviético ou Estado comunista. Um Estado onde só existe um partido, um unipartidarismo, um Estado onde detém a força da economia, a força, o poder político e detém o domínio, a doutrinação da sociedade, um Estado onde não existe propriedade privada, um Estado onde a liberdade e a expressão ela não se fecunda. Todavia, existe uma elite dentro desse partido. Assim, eu só posso concluir, dizer que esse modelo soviético é um modelo que contradiz tudo aquilo que Karl Marx escreveu. É de inspiração marxista. Todavia, a vivência e a efetivação, ela não é com características do pensamento escrito e definido por Karl Marx. Tudo bem? Vamos para o nosso segundo momento. Vamos falar dos estados totalitários, vamos falar dos estados fascistas, vamos para o nazismo e o fascismo. Veja só essa imagem de tela cheia. Veja aí o nobre Adolf Hitler pegando na mão do grande Benito Mussolini. Dois grandes estadistas, os maiores defensores do fascismo e do totalitarismo do século XX. Para entendermos essa temática, estados totalitários ou estados fascistas é um modelo de Estado do século XX, é um modelo de Estado nacional do século XX. Tratarmos desses modelos, nós precisamos aqui elencar algumas características importantes. Então agora nós vamos falar dos estados fascistas e suas características. Veja aí esse ladinho de tela só para o nosso editor Israel escrever para você as principais características do nazifascismo. Nós temos a primeira, muito parecida com o Estado soviético, a característica do unipartidarismo. Só existe um partido. Não há uma democracia plural, pluripartidária. A existência de um único partido mostra uma característica ditatorial desse modelo gestado entre as décadas de 1920 e 1930, que levaram ao acontecimento da Segunda Guerra Mundial. Lembro-vos, esse modelo ele surge a partir da crise de 1929, eu falo já por quê. O segundo ponto importante é o expansionismo. Meu nobre aluno, preste atenção nesse segundo ponto, o expansionismo. Por que o nazifascismo?
Por que os estados fascistas são expansionistas? Porque eles querem conquistar novas terras. Eles querem conquistar novos territórios. Outro conceito importante do Estado fascista, ele é militarista. Ele defende a expansão, a reconstrução militar, principalmente da Alemanha. A Alemanha que pelo Tratado de Versalhes tinha acabado com sua marinha, com sua aeronáutica, seu exército só podia ter 100 mil homens e não podia investir em armas. Agora eles estão investindo na marinha, no exército, na aeronáutica, nas armas, na indústria bélica, ampliando tudo. Ok? E lá na Itália, o Benito Mussolini, com seus camisas negras, passeiam sobre Roma, na chamada Marcha sobre Roma, mostrando o seu poder, a sua força. E assim ele vai chegar ao poder. Nós temos aí outra característica importante, muito importante, que é o xenofobismo. A xenofobia, meus nobres alunos internautas, está ligada exatamente à questão do preconceito. É aí onde surge a ideia de Hitler de uma raça pura, a raça ariana. O arianismo pregado por Hitler quer extinguir do planeta os judeus de origem semita, querem extinguir os ciganos, os negros e os homossexuais. Então, nessa construção desse Estado fascista, nós temos que entender, por fim, que o Estado é o poder total da economia. E entenda, meu nobre aluno internauta, essas características conceituais básicas e padrões do Estado fascista faz com que na Itália apareça outro ponto importante, o corporativismo, a ideia de unidade. De onde é que vem esse termo fascismo? O fascismo vem de fácil, uma ideia de feixe, como se uma pessoa só não valesse nada, mas várias pessoas unidas como um feixe de lenha são difíceis de quebrar, serão difíceis de quebrar, porque uma só varinha é bem fácil de quebrar. Agora, várias varinhas juntas é muito difícil de ser quebrada. Esse corporativismo é uma característica peculiar lá da Itália e do fascismo de Benito Mussolini, ok? Então, mais uma vez, vamos aqui fazer uma pequena reflexão. 1929, veja aí na tela, 1929, crise do liberalismo. Liberalismo que nós falamos aqui na aula passada. Liberalismo que nós trabalhamos aqui, o pensamento de Adam Smith, de Locke e de Montesquieu. Crise do liberalismo, crise do capitalismo, a primeira grande crise. Ascensão dos estados totalitários. Consolidação do Estado soviético. Meu nobre aluno internauta, nós vamos ter por consequência a guerra, que é simplesmente uma disputa desses três modelos, onde apenas um será derrotado. Nós temos o comunismo, o fascismo e o liberalismo, capitalismo liberal. Quem vai vencer? Quem vai vencer são dois, o comunismo e o capitalismo liberal. Assim vai nascer a Guerra Fria, a partir desses dois exemplos de economia e de Estado que vivenciam no século XX. Para finalizar essa aula, eu cito o chamado Estado neoliberal, década de 70, crise do petróleo, mais uma crise do capitalismo como estamos vivendo. Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, traz para si um novo projeto econômico, superando aquela ideia de bem-estar social. O bem-estar social foi jogado no lixo. Aquela ideia que foi vivenciada no governo de Roosevelt na década de 30 e década seguinte, na ideia de estruturar, de reorganizar a economia e a política dos países capitalistas. Agora nós temos, em Margaret Thatcher, a fecundação desse projeto. E lá nos Estados Unidos, os Chicago Boys, os boys da Universidade de Chicago, lembro-vos, o Levi que está aí no governo Dilma, ele é um Chicago Boy. Ele é defensor do neoliberalismo. E o que é esse neoliberalismo? É
acabar com o bem-estar social. A ideia de um projeto em que o Estado está vinculado a proteger, a cuidar do cidadão, ela vai romper-se. O Estado ele tem que ser mínimo. Teoria do Estado mínimo. O que é isso, José? Mais uma vez, as ideias do liberalismo estão à tona. Traz para cá de Smith. Vamos fecundar esses conceitos. Porém, o Estado ele vai ser partícipe dessa construção. O Estado ele vai estar em parceria com a burguesia. O Estado vai emprestar dinheiro, vai estruturar a burguesia. Tudo bem? A ideia de uma mínima participação ela é meio contraditória. Vamos a exemplos práticos. Construção do Canal de São Francisco. Quem constrói? O Estado brasileiro. Quem paga? O Estado brasileiro. Quem executa? As grandes empresas. Empresas como a Odebrecht e Camargo Correia, que estão vinculadas, inclusive, nos problemas aí da Lava Jato. Ok? Então, esse vínculo Estado-burguesia, Estados e empresas privadas, são características primordiais do neoliberalismo. E outra coisa muito importante que nós não podemos esquecer é a questão das privatizações. Eu lembro de quem? Fernando Henrique Cardoso. Privatizações no Brasil, defesa do Estado neoliberal, privatização das telecomunicações, privatização das companhias hidrelétricas, privatização de várias empresas como o Vale do Rio Doce, só faltou a Petrobras entrar nisso aí, né? Então o Estado mínimo, ele ainda trabalha com essa ideia de privatização, de favorecer e fortalecer o setor privado. Jussier, e do ponto de vista econômico? Do ponto de vista econômico, eles defendem uma ortodoxia econômica. Eles defendem uma sociedade, uma economia, ela vai ditar o rumo do Estado, o rumo político do Estado, ok? E esse rumo político do Estado está extremamente atrelado à economia. É o que está acontecendo agora no Brasil. Essa crise política está ligada à crise econômica. Eu vos deixo um forte abraço e vos digo até a vitória.